Olá, gente bonita! Tudo bem por aí? Vamos esperar o pessoal chegar. Bem, eu vou começando para que depois as pessoas assistam gravada e assistam no fluxo, né? Hoje a nossa live surgiu aí de uma conversa com algumas pessoas, né? Isso também já foi uma dor, né, para mim, porque a gente saber se posicionar não é nada fácil. E aí quando a gente tá aprendendo a estabelecer limites, a dizer não, a falar o que precisa ser dito. Olá, que tal? Seja bem-vinda, Ana. A falar o que precisa ser dito, a gente dá um medo, a gente acha que vai falar besteira, ou que vai ser chata, ou que a gente vai ser rejeitada, né? Se você tiver a ferida da rejeição, ou que as pessoas vão te abandonar. Vem muitas feridas em voga quando você começa a se posicionar e estabelecer limites, né? Porque não tem como você se posicionar sem estabelecer limites. Não existe isso, né? Então nós vamos começando para a gente poder fluir. O nem chata, nem calada. São duas palavras, né? O chato ou calada que uma mulher conhece bem, né? Porque ela fica calada para não incomodar, para não desagradar, mas ao mesmo tempo ela tá tanto tempo sem falar que às vezes quando ela fala, ela erra na mão, né? É os extremos que a gente vai quando a gente não tá segura, a gente tá ferida e não sabe fazer os movimentos. Mas pra gente começar a se desprender e fazer os movimentos que precisa fazer para se posicionar, a gente tem que se arriscar. A gente vai ter que errar na mão. Me fala aqui se você não já foi chata. Eu já fui. E posso continuar, né? Em algum momento sendo. A gente vai ser. Porque a gente gosta de dizer, não, chato é o outro é desagradável, o outro é que é difícil, o outro me incomoda muito, o outro não sei o quê. Só que cada julgamento seu com relação ao outro também é uma autoconfissão. O que que no outro tem que você consegue ver nele, porque não consegue ver em você, né? E aí você fala sobre o outro, mas tá falando sobre você. Pensa nisso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E também a gente vê que quando a gente se cala, é uma dor, porque a gente fica em casa depois remoendo. Por que eu não falei isso? Por que eu não disse aquilo, né? E você fica remoendo, dói. Mas também quando você fala, você pode ser taxada como chata, você pode ser taxada como intensa ou como difícil. Então, qual é o meio do caminho aí pra gente conseguir de fato falar? É importante a gente entender os nossos limites. Sem a gente entender os nossos limites, a gente não vai saber o que a gente vai falar. Porque o silêncio, tem silêncio que adoece e tem silêncio que cura. Então, quando você sabe dos seus limites, você não vai ficar gastando energia falando se você não precisa falar nada. Agora, quando você tá ferida, eu já fui essa na fila do pão e todas nós nascemos feridas, né, com o feminino ferido. Acho que é importante a gente falar sobre isso e aprofundar um pouquinho. Quando você tem um feminino ferido, você tem muito discurso de feminista.
eu tenho que me posicionar, eu tenho que abrir a boca, eu preciso falar, eu preciso dar minha opinião, porque isso não é certo, isso não tá justo, eu preciso dizer, tô me calando, isso aqui é tóxico e por aí vai. Só que aí você começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha e você começa a ver que nem sempre a sua opinião vai servir para muita coisa e que o teu silêncio, em alguns momentos, ele é muito mais sábio e vai edificar muito mais você e o outro do que se você sair falando e dando a sua opinião. Então, mulheres que estão com o feminino ferido e que tem esse discurso de feminista, que eu preciso falar, dá um crédito para o silêncio e começa a observar como é que... E eu não tô falando no lugar de julgar ninguém. Eu já fui essa na fila do pão. Estou falando usando o meu próprio exemplo. E aí eu comecei a ver assim, não, nem tudo eu preciso falar, nem toda briga eu preciso comprar. Eu preciso me curar. Então aí você vai começar a ver que você não precisa comprar todas as brigas, e nenhuma briga, mas você não precisa abrir a sua boca para dar sua opinião, que você tem direito de ser ouvida. Você vai começar... Oi, Karen. Você vai começar a ver que, como você respeita os seus limites, tem falas que vale a pena você fazer e tem outros momentos que você vai ficar em silêncio, porque sua opinião não vai interferir em nada. E aí é muito engraçado porque a gente vai sendo testada nesses lugares. Quando eu me tornei consteladora lá atrás, teve um momento que a constelação, vários momentos ela é atacada, né? E aí uma pessoa que se achava toda no direito me mandou no inbox um vídeo criticando a constelação. E aí eu fiquei pensando assim, eu respondo, não respondo, o que eu falo, não falo pra essa pessoa. Aí depois eu ri, porque eu falei assim, isso é sobre ela, não é sobre mim. Eu sei o que é a constelação dessa pessoa, eu sabia que ela nunca tinha lido nenhum livro do Bert, ela não conhecia, né, o que era constelação. E aí eu falei, eu não preciso me posicionar nem defender ninguém, eu preciso só ficar na minha. Eu sei o que é a constelação, eu não vou bater boca. E isso foi tão libertador, eu não gastei energia, me recolhi e foi uma experiência muito bacana, né? Pra gente sair desse lugar da alta importância. Então, hoje a gente vai falar sobre o meio do caminho, né? Sobre o ponto de equilíbrio entre o silêncio e o silêncio que adoece e o silêncio que é cura, né? E sobre a fala, que quando ela vem de um lugar torto, ela também fere. Nem sempre a gente falar vai ser, de fato, algo que vai edificar, pode ferir. Então, a gente precisa aprender a sentir e observar. E aqui eu já vou trazer o mito da autenticidade sem filtro. Porque tem muita gente que acha que ser autêntico é sair falando todas as verdades que vem na sua frente, porque eu falo a verdade, eu falo o que eu penso. Você está sendo uma pessoa desagradável e chata, porque as pessoas nem pediram a tua opinião. Então, a autenticidade é justamente eu sustentar o que eu sinto e o que eu sei. E aí, a gente consegue ter esse posicionamento do silêncio, que cura. Porque quando eu sou autêntica, eu não preciso ficar rotando essa autenticidade. Se eu ficar rotando essa autenticidade, eu tô querendo provar alguma coisa que eu não sou. E aí é bem difícil. Mas quando eu sou uma pessoa autêntica e sustento o que eu sinto, o que eu sei, e vejo que o meu silêncio vai ser um posicionamento muito mais sábio do que eu ficar falando qualquer coisa, eu vou gastar menos energia e eu vou saber onde de fato vai valer a pena falar, né? E não ser chata. E aí aqui também, que eu acho que é uma coisa legal, porque a autenticidade, ela vai nos ajudar a parar
de falar de forma endurecida, agressiva, raivosa, como se as pessoas sempre nos devessem alguma coisa, ou falar ou não falar, que é os extremos, né? E aí, se eu não falo, eu tô me traindo, né? E se eu preciso falar. Mas também, se eu sou raivosa, acho que eu tenho que ser chata, que eu tenho que dizer mesmo, doa quem doer, eu tô indo para dois extremos, tô denunciando o quanto que eu tô ferida e o quanto que não tem autenticidade ali, né? Que tenha um desejo de ir para pontos de extremos, né? Pontos radicais, porque não tem ali um caminho do meio, não tem uma consciência de quem eu sou e dos meus limites. E aí, assim, a gente começa a ir para lugares que, ao invés da gente se ajudar, a gente está se sabotando, porque a gente vai começar as pessoas vão começar a se afastar da gente. A gente também pode se afastar das pessoas, confirmando crenças de rejeição, confirmando crenças de abandono que eu própria estou criando na relação com o outro, porque eu acho que eu tenho que colocar para fora tudo que vem na minha mente ou que eu acho que é verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E aí eu quero fazer a provocação que eu fiz no começo. Será que você não está sendo chata? E tá dizendo que o outro que é chato porque você não tá querendo ver uma chatice que tem em você? E aí a gente tá sendo chata quando a gente julga o outro. Por que a gente tá sendo chata quando a gente julga o outro? A gente tá diminuindo o outro. A gente precisa, muito chato, a gente precisa olhar para o outro de forma inteira. E quando eu busco ser uma pessoa autêntica, que eu tô num processo de cura, que eu já andei muito com as minhas sombras, eu tenho um bom relacionamento com as minhas partes não muito bonitas, com as minhas partes feias, eu não vou olhar mais para o outro com olhar de julgamento, eu vou olhar para o outro de uma forma inteira, assim como eu olho para mim. E como é que eu vou olhar para o outro de uma forma inteira? O Marshall Rosenberg, que é da comunicação não violenta, ele tem estratégias muito legais, assim, para eu olhar para o outro de forma inteira, né? Ele nos convida à autorresponsabilidade quando a gente vai conversar com o outro ao invés do julgamento. Por exemplo, para que você vejam uma aplicação aqui numa frase, para vocês verem como é diferente. Eu digo assim para o outro, tô dizendo assim para um amigo, eu disse assim, você é uma pessoa importante para mim e você sempre me fala coisas que me ajudam a ver a vida de outra forma. Mas hoje eu me senti invalidada quando você falou tal e tal coisa. Quando você falou aquilo, eu me senti invalidada. Então você está colocando a responsabilidade, Isa, a responsabilidade do que você sentiu, e você está olhando para o outro de forma inteira. Você está dizendo, você tá pontuando um comportamento dele, né, que não foi legal com você numa situação específica, mas você não tá pro todo julgando ele. Agora, se eu dissesse assim para esse amigo, toda vez que você se encontra comigo, você me invalida, você diz que isso e que aquilo que eu faço não é bom. Olha como isso é pesado. Eu tô generalizando, eu não tô assumindo nenhuma responsabilidade, tô colocando assim um julgamento em cima do outro como se tudo que ele fizesse não fosse legal. Então, a gente tem que evitar sair desses lugares, evitar entrar nesses lugares, essa é a melhor fala. Evitar entrar nesses lugares e aprender que a gente não pode ficar apontando o dedo pro outro, achando que o outro é que foi assim ou assado com a gente. Porque a gente também precisa aprender a ver que um comportamento isolado não define a inteireza do outro. Assim como, olá, Eldo, seja bem-vindo.
assim como um comportamento isolado meu não define a minha inteireza. E aí, mas como é que eu consigo fazer isso? Porque isso é difícil. O ser humano tem uma mania horrorosa de ir para a generalização. Porque se você sempre faz isso comigo, você sempre fala assim. E a gente tem que sair desses lugares de julgamento, desses lugares onde eu não vejo a inteireza do outro, porque eu não consigo ver a minha, para que a gente tenha construções mais maduras e mais gostosas com as pessoas. Aí a gente vai, querida, amei. Conta aí mais como é que tá produzindo aí e o que tá vindo. Porque quando eu olho para o outro de forma inteira, porque eu me olho primeiro de forma inteira, a gente vai conseguir ver que situações pontuais não definem o que o outro é. Assim como situações pontuais não definem o que eu sou. E aí ali a gente faz uma construção rica, inteira, em que eu assumo responsabilidade pelo que eu sinto e falo pro outro, olha, desse lugar aqui, quando você fala dessa forma comigo, eu me sinto mal, eu me sinto como se eu não fosse suficiente. Aí a pessoa vai te dar uma devolutiva e vocês vão construir. Mas você está sendo específica. Desse lugar, eu me sinto assim, assim, assado. E aí a pessoa vai, né, construir junto contigo uma outra forma de se relacionar. E assim você consegue se posicionar. E você também consegue construir uma relação com o outro em que ele seja visto assim como você é vista. E aí é rico, porque o outro, quando ele recebe esse teu posicionamento, por mais que seja algo que a pessoa se incomode, mas ela vai ver, não, ela tá falando de uma situação específica, que é como ela se sentiu. E ela tá me vendo também, ela reconhece que eu, nessa situação, tô agindo assim com ela. Então, seja bem-vinda, Ju, seja bem-vindo, Danilo. Então, ela vai começar, né, de um lugar mais gostoso, assim, de troca, de um ver o outro, de um se perceber inteiro na relação com o outro. E aí vai ter uma forma bem interessante de se posicionar, de resolver um conflito, né? E ter uma conversa difícil, porque aí a pessoa tá assumindo responsabilidade e tá pontuando uma situação específica e não genérica que ela se sentiu incomodada. E aí isso é muito legal, porque vai ter construções mais edificantes desse lugar. Agora, quando a pessoa ela é muito ferida, né? E aí eu quero trazer das mulheres, porque é o que eu mais falo aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque a pessoa que está muito ferida, ela vai para os extremos. E aí como ela não falava de jeito nenhum, vamos pensar uma boazinha, né? Ela não falava de jeito nenhum. Aí, um belo dia, ela se dá conta da devastação na vida dela, do excesso de bondade dela, que foi uma manipulação, mas ela não vê isso, porque ela tem razão, ela foi vítima dessas pessoas, né? Ela vai e começa a atacar todo mundo. Na hora que uma pessoa fala, ela já vai sendo grossa, ela já vai sendo chata, ela já acha que tem que botar pra fora todos os anos em que ela foi boazinha, não se posicionou pra fora. E coitada da criatura que estiver na frente dela, porque vai escutar. Então, ela tá sendo grossa porque ela tá descontando anos aí de que ela ficou sem se posicionar, sem falar, e ela acha que tem que falar mesmo, ser o menor filtro, e que ela tá sendo autêntica, que ela agora ninguém segura ela porque ela está falando mesmo. E não é bem assim, isso é uma postura imatura. Você tem que começar a fazer um balanço de tudo, claro, que aconteceu, mas você não tem como voltar lá no passado, o tempo perdido. Né, o tempo perdido. Você vai começar a se responsabilizar de agora, de ver que você teve um ganho secundário em ser boazinha, porque você era a forma que você tinha de fazer as pessoas te verem, te reconhecerem, te dar afeto. Eu não sei o que é na sua história, cada um é boazinha por um motivo, né?
E aí você vai ver que isso falava sobre você. Aí você vai mudar sua postura, vai sair desse lugar de boazinha e vai começar a se posicionar. E falar o que precisa ser dito, mas sem achar que os outros te devem alguma coisa e que você pode ser grossa com todo mundo porque você agora fala o que vem na sua cabeça. Falar o que vem na sua cabeça não é sinônimo de maturidade, nem muito menos de que você está fazendo uma reparação do seu passado. Não. Você vai ter que, como uma pessoa adulta, olhar para sua história e dizer assim: bem, eu passei a vida inteira me traindo, porque eu passei a vida inteira falando sim para todo mundo, para ver se as pessoas cuidavam de mim, para ver se as pessoas me davam aquilo que eu queria. Agora que eu tenho consciência que eu estava nesse lugar infantil, eu vou adotar uma postura adulta e vou começar a me posicionar. Vou começar a dizer não pelo preço que me custa. No começo não vai ser fácil. Você vai sentir muita culpa. Você vai sair torto o teu não. Aí tu vai dizer o não e aí a pessoa vai lá te dar uma pressão. Principalmente as pessoas que te conhecem muito bem, convivem contigo por um tempo. Elas vão querer que tu volte a ser o que tu era antes. Elas vão dar uma pressão. Como assim que tu vai dizer não pra mim? Como assim que tu agora não vai fazer o que eu quero? E aí você recebe essa pressão, observa, sente isso. Não precisa ser gritar com o outro, ser chata, mas você sente isso e você vai dizer: olha, eu realmente, até aqui eu fazia tudo, eu não pensava em mim, eu dizia sim pra você, não só pra você, mas pra todo mundo. E eu vi que isso não estava sendo bom pra mim e eu decidi mudar. E aí você banca, porque vai aparecer todas as resistências possíveis vão se levantar para que você volte para aquele lugar que você só dizia sim e não estabelecia limites e muito menos se posicionava. Só que aí é legal porque à medida que você vai enfrentando... Peraí. Eu estou vendo meu roteirinho se eu estou no tempo. Tá. Só que à medida que você vai enfrentando esse medo, essa necessidade de ser boazinha... Gente, olha, vou puxar aqui uma história que eu sei que todo mundo vai se identificar aí, que é boazinha e que tem essa dificuldade de estabelecer limites. Tem gente que tem dificuldade de dizer não até para pessoas desconhecidas. É o caso de vocês? Mas sabe onde é que é mais difícil? Para pessoas que a gente considera importantes. As pessoas que a gente considera importante pra gente, dizer não é um absurdo, porque você acha que você tá promovendo, assim, a guerra mundial se você diz não para as pessoas que são importantes para você. E aí é nesse lugar que você vai precisar sustentar o seu não, porque é aí que você vai de fato atravessar e vai conseguir se posicionar sem ser chata. E descreve o isso aí para eu entender o que é o isso. Você vai conseguir se posicionar sem ser chata, porque enquanto você não conseguir dizer com destreza não para as pessoas que você acha que são importantes para você, você não tá curado, assim, no sentido de estar assim mais tranquilo para quando vier uma situação. O posicionamento com pessoas importantes é muito difícil. Eu acho que é a maior prova que a gente passa quando tá aprendendo a estabelecer limites e tá aprendendo a sustentar, ser uma mulher posicionada, sem brigar, sem ser chata, sem ser arrogante, mas que tá fazendo isso porque quer se curar, tá fazendo isso porque quer ter tempo é o teste, é a forja da gente. Quer ter tempo para construir os seus projetos, os seus sonhos, e percebe que essa postura infantil de agradar pessoas que a gente acha importante é um comportamento de criança, emocionalmente falando. É de quem ainda está esperando receber coisas primárias e não dinheiro, porque adulto, quando está
colocando um projeto. Por isso que aí vamos trazer um pouquinho de constelação para deixar mais rico. Por isso que tem, assim, advogados, tem profissionais liberais que estão ali trabalhando e são ótimos profissionais, e a pessoa diz assim: você arrasou, resolveu o meu problema, você deu entrada na petição, o meu processo lá deu certo, parabéns. Aí dá um tapinha no ombro, dá parabéns, e aí é o pagamento. Porque ele diz que não tem dinheiro, que não sei o quê, mas que ele é um ótimo advogado. Ou uma terapeuta que pega pessoas que pagam pouco, ou que quando vai contratar o serviço dela pede para parcelar não sei quantas vezes, sabe? Ou pede desconto. Por quê? Porque essa pessoa está numa postura ainda que ela precisa das outras pessoas de reconhecimento. E ela precisa que as pessoas digam para ela que ela é importante, que ela é necessária, que ela, sem ela, não teria resolvido a vida. E aí, como é que você consegue dizer não para essas pessoas? Né? Então, você vai ter que começar a fazer esses movimentos, né? De dizer não para essas pessoas e também para dizer não para pessoas importantes. Porque aí, desse lugar, você vai começar a se posicionar e você vai trocar com as pessoas de forma equilibrada, vai trocar por dinheiro serviço e não trocar serviço por afeto, por reconhecimento, e por aí vai, porque você vai aprender a dizer não, estabelecer limites e a se posicionar de forma que você consiga estabelecer as regras, né, do seu trabalho, da sua entrega. Você vai entregar o seu melhor, não porque você quer que o outro te reconheça, né? E o outro vai te pagar por isso que você está entregando, e vai ter essa relação equilibrada. E aí vai ser mais agradável para ambas as partes, né? Pois é, aí a autenticidade não é tentar impor as suas verdades. Aí a gente também tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando a gente se torna uma pessoa autêntica, a gente precisa respeitar, né? Eu tô falando autenticidade aqui no sentido mesmo de você se comprometer em se conhecer e conhecer seus limites e amadurecer e se tornar autêntico na sua essência, na expressão daquilo que você é. E aí você não vai tentar impor as suas verdades pro outro, assim como você não vai aceitar que o outro tente impor as verdades dele para você, principalmente se o outro está dando opinião sobre uma coisa que você não pediu. E aí aqui você tem que saber estabelecer limite e dizer para a pessoa: olha, muito obrigada, mas eu não pedi a sua opinião. Porque não é muito chato as pessoas que a gente não pediu opinião se meter na nossa vida e ficar dando palpite de coisas que elas não estão tentando, que elas não estão passando, que elas nem sabem do que está acontecendo na nossa história, e que às vezes é uma grosseria, né? E aí a gente tem que saber estabelecer limite aí nessa hora e dizer para a pessoa: olha, muito obrigada pelo que você falou, mas eu não pedi a sua opinião. E segue o baile, né? E aí como eu falei, é você sustentar o que você sente, aquilo que você tá construindo para sua vida, sem precisar se armar, ser chato, arrogante, ficar toda hora tentando convencer ninguém de nada. Porque nem você controla o outro, nem o outro te controla, né? E ser verdadeiro não é dizer tudo, é dizer o que precisa ser dito, com presença e não com reatividade. Vou repetir. Ser verdadeira não é dizer tudo, é dizer o que precisa ser dito, com presença e não com reatividade. E aí a gente vai construindo as coisas, né, de forma mais leve. E aí aqui eu quero abrir uma questão para as conversas difíceis, tá? Às vezes o sucesso passa por ter conversas difíceis. Ser uma pessoa adulta passa por ter conversas difíceis. E quando você está construindo algo para sua história,
e você tem seus sonhos, você tem os seus projetos muito claros e você sabe aonde, né, que você tá caminhando, você precisa ter esse cuidado de ter conversas difíceis com as pessoas. E essas conversas difíceis é para que você consiga estabelecer os limites, né? E ter acordos claros com essas pessoas, né? E quando você tá estabelecendo esses limites, não precisa que você brigue, não precisa que você grite, você fale alto. Você vai fazer um combinado, né? Que aí a gente trabalha aqui muito com limites saudáveis. Você vai fazer um combinado com a pessoa e vai dizer, olha, eu não quero que você age assim comigo, porque isso tá me prejudicando. Toda vez que eu vou fazer tal coisa, por você me tratar... Vamos imaginar aqui, eu vou dar um exemplo bem desafiante, mas que muda tudo. Você tem um pai ou uma mãe que se mete nas suas coisas e você começou a estabelecer limite aí. Você vai ter que ser firme para que você diga não. Você fez uma conversa difícil e disse, olha, eu não quero mais que você me trate como criança, querendo que eu faça o que você quer e você não leva em consideração os meus sonhos, os meus projetos, porque você quer que eu viva do jeito que você acha que eu tenho que viver. E aí a pessoa já tem 40, 50 anos, né? E a mãe e o pai quer que elas ajam como se o filho fosse uma criança, né? Os pais tomando decisão. E aí essa pessoa vai estabelecer esse limite e vai bancar. E aí toda vez que esses pais saírem dos limites que foram estabelecidos, você volta lá e fala, olha, nós já conversamos sobre isso, eu te peço para que você não invada, que você fiquemos até aqui. Você vai refazer esse combinado, vai deixar claro isso para a pessoa. E tem coisa que você não precisa mais se explicar. Se uma pessoa te pedir explicação por algo que você já deu, você pode se abster de explicar, porque você já deixou aquilo claro, né? E você segue em frente, porque senão você vai se deixando ser infantilizado e você não percebe. E isso te leva para um lugar em que seu posicionamento não se sustenta. Porque, eu quero falar até uma coisa aqui que eu nem tá no roteiro e agora me veio. Se posicionar não é só falar. Se posicionar tá no seu corpo inteiro. Você tem que sustentar aquilo que você estabeleceu para você. Na sua fala, na sua prática, porque quando a pessoa tentar invadir o teu espaço, tentar se meter na tua vida, você tem que estar pronto para fazer os cortes e ao mesmo tempo sustentar isso e não deixar que o outro emocionalmente te bagunce e você sustentar aquilo ali que você está fazendo. E é com presença, é com prática, porque também não adianta você ter a conversa difícil, não adianta você fazer tudo o que tem que fazer ali naquela conversa difícil, colocar para fora o que tem que ser falado. E aí usando muito isso que eu falei do macho, assumindo responsabilidade. Eu senti que você me invalidou em tal situação. Aí você traz os dados de realidade para que a pessoa veja que você está atenta, que você viu, você não está falando de forma aleatória, você vai trazer as situações, vai mostrar, e eu te peço que você não faça isso de novo. Se a pessoa repetir, você vai voltar. Lembra daquela conversa que a gente teve tal dia? Continua, você tá me invalidando, eu não quero que isso aconteça mais entre nós. E sustenta, até que a pessoa entenda. Porque se você fala, né, aí fez a conversa, a pessoa volta com o padrão de novo e começa a te invalidar, aí tu deixa pra lá, o que você tá dizendo? Pode aí me tratar do jeito que você quiser. Aí não adiantou, né? Porque você mesmo não tá bancando o seu posicionamento. E se posicionar todo dia, né? Todo dia, todo dia. Você tomou aquela decisão, estabeleceu aquele limite, pra você e pro outro, você tem que sustentar isso. Eu vou falar uma coisa que a gente não pensa muito, né? Mas que é uma das maiores dores, assim, que eu vejo. Das pessoas terem muita dificuldade de dizer não. Dizer não significa dizer que você está renunciando
aquela identidade que você tinha com aquela pessoa. Então, tem muita gente que evita dizer não, evita se posicionar, porque ela sabe que ela vai ter que sustentar essa nova postura, essa nova situação diante do outro. E aí ela ainda tem medo de desagradar, tem medo de ser chata, porque em alguns momentos a gente vai ser, gente, não tem como, né? E aí você vai, com medo de desagradar, deixa correr solto do jeito que estava antes. E aí a relação volta para aquela bagunça e nada acontece. É profundo, né? Eu comecei a observar que cada vez que eu fui dando de sustentar a nova identidade, cada vez mais que eu fui dando não difíceis na minha vida, cada vez que o grau dos nãos foi aumentando, porque a vida te testa, ela vai aumentando o grau de dificuldade do não. Eu fui vendo que eu tinha que toda vez que eu ia falar com a pessoa, fazer uma conversa difícil e dizer que eu não queria mais que ela me tratasse daquele jeito e tudo, e fazer os acordos para que a nossa relação se mantivesse num nível saudável, né, para ambas as partes, eu vi que eu tinha que sustentar aquele não que eu dei, tendo a mesma postura que eu tava cobrando do outro, eu tinha que manter. E isso não é nada fácil. Por isso que a pessoa, às vezes, ela não quer se incomodar, não quer assumir responsabilidade. Aí ela, deixa lá o outro me tratar mesmo do jeito que ele tá me tratando, porque eu já falei com ele, não resolve. O que ela tá dizendo? Ela tá botando culpa no outro. Mas o que ela tá dizendo de fato? Eu não tenho condição de sustentar essa identidade saudável que eu quero comigo mesmo. Então deixa do jeito que tá. É forte isso, né? E aí a gente vê o quanto que a gente é negligente, né? E a gente deveria procurar se conhecer, procurar se curar, porque quanto mais você se cura, quanto mais autêntico você se torna, mais você vê a responsabilidade que você tem de sair daquela identidade infantil, daquela identidade ferida, para você se posicionar diante do outro, do mesmo lugar que você está fazendo um acordo com ele. Se você está fazendo um acordo com ele para que ele mude de postura com você, pare de te invalidar, você vai ter que parar de se invalidar primeiro. E você vai ter que sustentar uma identidade de quem se valida, de quem confia no que sente, de quem confia em si própria e consegue se validar. E aí, quando você faz um acordo com o outro, que ele tá te invalidando, você vai conseguir sustentar, porque você se valida e você vai pedir para que ele pare de te invalidar e bancar isso, porque você própria se valida e você consegue estabelecer um limite falando que você não quer mais que a pessoa te trate assim porque você própria não se trata mais assim, entende? É forte, né? Vamos lá. Mas vale super a pena. Peraí. Eu vou falar uma coisa aqui que já tá um tempão que eu queria falar sobre isso e que eu acho que é muito poderoso. Eu vejo muito isso acontecendo. Mulheres com o feminino ferido e que não se trata, porque todos nós nascemos feridas, tem até um post aqui na página falando sobre isso, quem quiser ver, tá fixado aqui. Todas nós nascemos feridas. Mulheres com o feminino ferido são mulheres fofoqueiras. São mulheres que adoram julgar as outras mulheres. São mulheres que adoram ficar com picuinha e atacar a outra mulher. Então, tem gente que diz, eu só falo a verdade, mas vive comentando da vida alheia, criticando, fofocando, como se o mundo precisasse ouvir suas opiniões o tempo todo. Isso não é ser verdadeira, isso é ser invasiva e chata. Toma cuidado com isso, assim. Imagina todo mundo numa mesa e aí tem uma pessoa que só é fofocando, falando mal dos outros,
tem sempre uma piadinha, um cortezinho, quer sempre ganhar na discussão, tem sempre uma invalidação, uma desqualificação de outra mulher. E você tá ali, o que você vai fazer? Você vai só escutar. Você não vai emitir uma opinião, né? Para que você sustente que você não vai para esse lugar, né? Para não sustentar esse ambiente de fofoca, esse ambiente de crítica, de invalidação. Você vai ficar calada. Você não vai para esse lugar de julgamento, porque isso não é ser verdadeira, como eu disse, é ser invasiva e também chata. Aqui eu botei outra coisa, peraí. Julgar, fofocar, querer corrigir todo mundo, isso sim te torna chata. Também tem gente que adora corrigir todo mundo, né? Que toda hora tem que ficar explicando as coisas, infantilizando as outras pessoas como se as outras pessoas não tivessem entendido. Só se ela abrir a boca para explicar tudo é que as pessoas vão entender. Isso é chato, porque as pessoas já entenderam. Elas só estão caladas. O fato de elas estarem caladas não significa dizer, né, que elas não entenderam o que aconteceu. Porque quem está em paz não precisa provar nada. E não precisa também apontar o erro do outro para se sentir certa ou para se sentir melhor. E a mulher autêntica, ela não fala dos outros, ela fala de si. Ela não desperdiça energia tentando mudar o mundo, ela se responsabiliza pelo que sente e a partir daí fala o que é necessário ser falado, né? Ó, a ferida por trás da chata. Vamos lá, a ferida por trás da chata. Toda mulher que decide se posicionar em algum momento já foi chamada de chata. Não tem como. Já foi chamada e é chata também, ou foi chata, né? Mas não, esse é o processo, né? Da gente melhorar e se construir desse lugar. Mas, na verdade, essa mulher só estava tentando ser fiel a si mesma. Só que quando a gente tenta ser fiel a nós mesmas e a gente escorrega, a gente pode ir para esse lugar. Faz parte. Mas a gente presta atenção, vê onde que a gente foi chata, corrige essa postura e busca, né, ter uma postura mais bacana, mais assertiva, para não ir para esse lugar da chatice. Chamada de fria, de estranha. Eu já fui chamada de estranha e já vi também pessoas chamando outras mulheres de estranha, porque falavam, né, de um lugar muito verdadeiro delas, não do outro, delas, e a pessoa dizia que ela era estranha, né, fria ou intensa demais, por aí vai. Mas esses julgamentos falam mais dessa pessoa que tá falando sobre isso do que de você mesma, né? E aí, claro que aqui a gente precisa prestar atenção, né, na gente e se responsabilizar em corrigir as posturas da gente que não estão sendo muito legal, né? A gente cresce aprendendo a agradar, a ser doce, compreensiva, a não gerar desconforto. E quando finalmente tenta sair desse papel, o mundo estranha. Então a gente também tem que ter esse time, né? De que a gente passou um tempão tentando agradar. Oi, Núbia! Que bom te ter aqui. A gente passa um tempão tentando agradar, tentando ser doce. Tem mulheres, né, que falam com a vozinha toda, não sei o quê. E nem é elas. Pra poder ser sedutora ou pra agradar, seja lá o que for. E quando elas se dão conta de que esse comportamento não é muito legal, elas vão corrigindo isso e elas vão ser criticadas, claro, né? Principalmente pelas pessoas, né, que conviveram muito com elas e conhece ela desse outro momento. Mas como assim tu vai ser diferente do que a gente te conheceu, né? E aí você vai ter que fazer o movimento de sair desse lugar
independente do que vão pensar ou não. Ou seja, amadurecer, se tornar uma pessoa autêntica e saber se posicionar, requer isso da pessoa, de decididamente perder o medo de desagradar e o medo de errar. A gente vai errar, a gente vai ser chata em alguns momentos. Claro que você vai prestar atenção e não tem problema nenhum eu voltar lá no outro e olhar no olho dele e dizer, ou no olho dela, eu sinto muito, me perdoa, eu errei, né? Isso é muito elegante, isso é muito autêntico, isso é uma postura bacana, né? Você chegar diante do outro e admitir que errou, pedir perdão, pedir desculpa. Somos humanos, né? Estamos nessa construção. Eu acho que o que não dá é pra gente deixar de ser quem é, ou quem a gente está se tornando, ou fazer o que a gente tem que fazer por medo de errar ou por medo de desagradar e ficar ali vivendo uma vida medíocre porque tem medo de ser chata, ou tem medo de desagradar, ou tem medo de errar. Você vai ter que tentar, você vai ter que se arriscar, você vai ter que fazer os movimentos, até para você ir entendendo aonde você precisa amadurecer, que dores emocionais você precisa ainda curar, em que lugares você precisa chegar em você ainda para trabalhar, para que você consiga se lapidar. O que não dá é para ficar encostado assim com medo de desagradar ou de errar e sem tentar nada. Isso não dá para fazer. O que chamam de chata é muitas vezes uma mulher cansada de engolir sapos, de sorrir quando quer dizer não e de cuidar de tudo enquanto se abandona. Também tem isso. Às vezes, uma pessoa que na história dela, uma amiga sua, que na história dela ela não foi validada nem pela mãe, nem pelas avós ou pelas tias, e ela começa a se validar, ela começa a cuidar de si, ela começa a estabelecer limites e não engolir mais sapos, ela vai ser chamada de chata, ela vai ser chamada de entojada. Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão entojada. Entojada é uma mulher chata na linguagem nordestina, tá? E aí ela vai se chamando de uma mulher entojada, porque ela tá começando a não engolir mais sapo e está estabelecendo limites, né? Não conhecia, né? E aí aqui é o que eu também quero trazer. É muito daqui, é uma expressão muito local, assim, entojada. Sou entojada. É muito engraçado. Eu já escutei essa daí de lugares. E aí é legal você olhar para sua história e ver o quanto que as mulheres da sua família nunca se posicionaram e o quanto que as próprias mulheres invalidam as outras mulheres. Porque eu já escutei essa de entojada de uma mulher que ela própria invalida a si como mulher e invalida outras mulheres. Então você tem que olhar para essa história e ver o quanto que isso de se posicionar não é uma coisa que não existe. É como se fosse uma coisa assim sem sentido, porque foram anos de silêncio, anos de invalidação, e aí você, nesse lugar, vai precisar ter mais força e mais resiliência, porque você vai ser a primeira a abrir caminho aí nesse lugar, né? Mas existe também um outro extremo, né? A mulher que ferida por tanto tempo, sem voz, agora fala como quem precisa se defender o tempo todo. Tem mulher muito chata, porque daí ela aprende a estabelecer limite e aí toda hora ela fala já atacando. Você já viu, gente, assim? Nossa, eu já vi. Ela fala atacando. Tudo é um ataque. A pessoa não sabe abrir a boca se não for para atacar e para se defender. Nem tá acontecendo nada, mas ela tá atacando, se defendendo a todo tempo, porque ela passou tanto tempo nesse extremo que ela só consegue se relacionar desse lugar de atacar e se defender, de atacar e se defender, e não tá acontecendo absolutamente nada, mas ela continua vivendo
aquela situação extrema na cabeça dela, né? E eu não tô deslegitimando isso, tá? A gente, se é uma dor difícil, eu só tô dizendo que na cabeça dela aquele contexto não saiu, não cessou. Embora seja outra situação agora, ela continua se defendendo e atacando, e não tem nada acontecendo. Eu me lembrei de um psicólogo, uma psicóloga falando uma coisa linda, assim, que a gente precisa olhar para esse tipo de pessoa e dizer, nem sempre vai vir porrada, né? E para que essa pessoa relaxe e saia desse lugar. E aqui está o ponto mais delicado. Tanto o silêncio quanto a explosão são formas de se proteger, né? Que às vezes também tem gente que quer aí é um silêncio que fere. Tem gente que dá tratamento de silêncio nos outros porque a pessoa não faz mais o que ela quer. A pessoa começou a dizer não e o outro faz tratamento de silêncio para poder punir a pessoa que começou a dizer não. Esse silêncio não é um silêncio que cura, né? E também tem gente que fica se vingando, né, com o silêncio. Ou explode. Na hora que a pessoa chega, essa pessoa já explode, porque não tolera que essa pessoa diga não e estabeleça limites. Está fazendo sentido isso para vocês? Conta aqui para mim no chat, me conta, eu quero a interação. E aí, eu quero só fechar também com uma coisa que eu acho que é bem importante quando a pessoa está aprendendo a dizer não, ainda. Tá fazendo, ótimo. Oi, Thelma. Que faz muito sentido é que a pessoa que ela tá aprendendo a se posicionar e que ela vem de uma síndrome de boazinha, por exemplo, ela tem um excesso de empatia, que ela tem isso como se fosse uma qualidade, mas não é. Excesso de empatia é sintoma de trauma. Essa pessoa não teve o direito de ser ela, de ser vista, então ela só olhava para os outros. Então ela aprendeu a ter uma empatia em extremo para os outros e só vê o outro e não se vê. E aí nesse lugar, essa pessoa vai ter mais dificuldade ainda de se posicionar, porque quando ela disser não, ela vai sentir culpa, ela vai se achar a pessoa mais chata. E aí, se a pessoa que estiver diante dela for aquela pessoa que está acostumada a colocar a culpa nela, vai jogar essa culpa nela. E aí ela não vai ter tanta força, assim, porque ela tem um excesso de empatia, que ela vê mais o outro do que vê a si própria. E ela vai ter que ter uma resiliência e uma perseverança para sair desse lugar de medo de se posicionar, né, e parecer chata ou ser chata para que ela consiga avançar. E aqui eu quero falar uma coisa poderosa. E quando não sabemos quem somos, a gente não conhece nossos limites, não conhece as nossas dores, né, não conhece as nossas potencialidades, a nossa comunicação vira um campo de batalha, não de presença. E a nossa comunicação tem que ser um campo de presença e não um campo de batalha. Eu tô ali presente, eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu vejo a inteireza do outro, eu vejo a minha inteireza e a partir dali a gente constrói uma comunicação em que os dois lados se veem e os dois lados procuram, né, se relacionar de forma que haja conexão. Oi, Liana, que haja conexão e respeito mútuo, né? Então vamos lá, vamos caminhando para o final. O caminho do meio, que é a maturidade e presença. Entre o medo de desagradar e o risco de se calar, existe um caminho de maturidade, que é o de saber até onde ir sem se perder. Seja bem-vinda, Liana. Até você saber onde que você pode ir sem se perder. Porque aí, quando a gente conhece nossos limites, a gente precisa se relacionar com o outro de uma forma em que a gente não se perca, a gente consiga ser a gente e a gente consiga estabelecer esses limites primeiro com a gente, né? E depois com o outro.
Porque aí a troca vai ser mais madura, vai ter mais presença, eu vou conseguir ser inteira nisso e eu também vou conseguir ver a inteireza do outro. E quando nós precisarmos nos posicionar, estabelecer limites, vai ser de situações pontuais, não um tentando atacar o outro, né? Porque não tá se vendo ou porque tá muito ferido e tá projetando as suas dores no outro, e desse lugar nada frutifica, e é uma comunicação que tem muito ruído e muita barreira, né? Que os ruídos podem virar barreira. Antes de colocar limites no outro, a gente precisa aprender a colocar em nós mesmos. Nós precisamos aprender a colocar limite em nós mesmos. Nos conhecer, saber o que a gente gosta, saber o que a gente não gosta, saber que até aqui eu vou, até aqui eu não vou. E nas mínimas coisas, sabe? Porque isso é que vai garantir que eu esteja ali inteira no que eu tô fazendo, comigo e com o outro. E a gente não tem essa clareza. Inclusive, a raiva, às vezes, que eu tenho do outro é minha, porque fui eu que não estabeleci limite comigo. E aí, como eu não estabeleci comigo, eu projeto isso no outro. E eu tenho que entender a responsabilidade que eu tenho comigo. E aí, eu vou conseguir ver isso na relação com o outro. O limite não nasce da raiva, porque a raiva já é o extremo, né? O caldo já derramou. O limite nasce do respeito que eu tenho por mim, e aí depois eu vou construindo isso. Não significa dizer que em algum momento eu não vou errar na mão e aí eu vou acabar desrespeitando o meu limite. Acontece. Mas o mais importante é eu perceber que quando eu sentir raiva, ao invés de eu demonizar a raiva, eu me perguntar: o que essa raiva está querendo dizer sobre mim? Qual necessidade minha que eu não atendi? E essa raiva está denunciando isso. E não eu atacar o outro na hora que eu sinto raiva, sabe? Mas eu me perguntar: o que essa raiva tá falando sobre mim? Ah, essa raiva tá falando da dor, daquele dia que aconteceu isso e que eu não assumi responsabilidade de dizer para aquela pessoa que o que ela fez para mim doeu. E aí agora eu tô diante dela e eu sinto essa mesma raiva, mas fui eu que não me protegi. Mas agora tem uma chance. E aí a pessoa vai vir, vai acontecer de novo, né? Acaba se repetindo as coisas para que haja cura e reconciliação. E aí você tá atenta e você vai estabelecer o limite. E você vai se sentir melhor com você e as coisas vão começar a fluir e você vai ganhar força para legitimar, né, as coisas que vêm em você e você assumir a responsabilidade e entender, né, que todos esses limites, o se posicionar começa primeiro em você. Aí você vai reconhecer os seus limites, se posicionar com você mesmo, que quando você fizer isso, na relação com o outro vai ficar mais fácil. Aí o posicionamento não é gritar mais alto, é permanecer inteira enquanto fala. Por exemplo, a gente falou da conversa difícil ali mais na frente. Quando você for fazer uma conversa difícil com a pessoa, você não precisa gritar. Se a pessoa gritar, você pode lembrar ela: olha, nós estamos tendo uma conversa, não precisa gritar, né? Porque você tem que estar inteira ali, escutando o outro e o outro te escutando. Então, né? Um tentando gritar com o outro para ver quem tem mais razão do que o outro. Não é sobre isso. É sobre, né, se posicionar e não sobre brigar. E se posicionar não é sobre o que você diz, é sobre o tom. Se posicionar não é sobre o que você diz, é sobre o tom, o momento e a intenção com que você fala. Olha como isso é lindo e é muito desafiador. Se posicionar não é sobre você, não é sobre o que você diz, não é só sobre o que você diz, né? É sobre o tom, o momento e a intenção com que você fala, né? Não com a intenção de atacar o outro, mas com a intenção de resolver o problema, né? E você se posicionar.
Eu acho que nós vamos ficando por aqui. Dizer o que precisa ser dito. Bem, e aí a maturidade, acho que a gente fecha aqui. A maturidade está em dizer o que precisa ser dito. Por favor, não se cale, porque ficar em silêncio quando precisa dizer alguma coisa que precisa ser dito ali naquela relação, isso é maturidade. Às vezes, sabe por que gera um conflito? Você demora para falar uma coisa que já era para ter sido falada há muito tempo. Há muito tempo. Isso gera um problema, às vezes, que você não tem nem mais como resolver, devido ao tanto tempo que passou. Mas se uma coisa precisa ser dita, você tem que ter a maturidade de dizer o que precisa ser dito com firmeza, mas sem perder, né, a doçura, né, a leveza, né, a firmeza. Agora, se você deixar passar muito tempo, essa conversa vai desandar muito. Então, você viu uma coisa que precisa ser dita, que é importante para você, né? Dentro do que você se conhece, dos limites que você estabeleceu para você, e você precisa estabelecer isso com o outro para que a relação de vocês melhore, não para que a relação de vocês seja um campo de guerra, mas para que ela melhore. E as conversas difíceis são justamente isso, para as relações melhorarem. Você precisa dizer o que precisa ser dito, sem ficar protelando. Eu agora já vou falar da novidade, que já era para eu estar falando intercalada e eu acabei não falando. Nós estamos abrindo a Black Friday aqui do Comunicando Afeto e nós estamos trazendo a mentoria de comunicação autêntica. A gente vai passar 3 meses juntas, trabalhando na sua história, trabalhando nas suas potencialidades, trabalhando nos pontos que você precisa reconhecer os seus limites. Você vai olhar para algumas dores. Não tem como não trabalhar com comunicação autêntica sem trabalhar com algumas dores, mas você vai ver que é poderoso, porque a sua comunicação é a expressão da força da sua história. E a força da sua história passa pelas coisas, né, também desafiadoras que aconteceram. E quando a gente traz os nossos desafios, né, de um outro lugar, a gente acrescenta muito na vida do outro e se conecta. Então, tá oficialmente aberta a nossa Black, né, com a mentoria da comunicação autêntica, mas também a mentoria do feminino ferido, porque você viu que aqui também costura coisas do feminino ferido. E nós vamos também trazer outra coisa surpresa, mas eu não vou falar hoje. Mas depois eu vou colocar lá nos stories. E já quem quiser já saber, pode mandar um direct que a gente vai falar, né, sobre como é a mentoria, o tempo, qual é o conteúdo que a gente vai trabalhar, qual é o processo que você vai viver, porque isso aí já tá tudo estruturado. Um beijo, vê essa live. Vai ficar surpresa? Vai ficar surpresa ou gravada? Não entendi. O terceiro produto, se for o terceiro produto, vai. Que eu ainda vou decidir o que vai ser. Qual das coisas que eu vou colocar. É só amanhã que eu vou avisar. Mas mentoria da comunicação autêntica e mentoria do feminino ferido vai para Black. Um beijo e até mais.